Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Tiago. Glórias a Jesus. Tiago, capítulo 2, capítulo 3, quer dizer... Aleluia, Deus. Do versículo 5 ao 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 5 ao 12, que fala sobre o poder da língua. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de besta fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um pequeno mal que se não pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma mesma boca pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deitam alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira os figos? Assim tão pouco pode de uma fonte da água salgada e água doce. Meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa: o poder da língua é uma coisa terrível, conforme a Bíblia diz, porque uma língua fora da direção, ela fala coisa que não convém. Por isso que a Bíblia diz: estejai pronto, estejai firme, mas para falar tudo aquilo que o Senhor vos orientar a falar. A Bíblia fala ainda assim: sede pronto, é tardio para falar e pronto para ouvir. Quer dizer, não fale de qualquer maneira. Olha o que diz a Bíblia. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grande coisa. Vê com grande um bosque, fogo incendeia. Sabe o que quer dizer? Se você falar a palavra errada na hora errada, com a pessoa errada, você pode definir aquilo que você falou ou para abençoar ou para amaldiçoar. Por isso que a Bíblia fala sobre os pacificadores. Pacificar é você trazer uma palavra para que venha a pacificar a situação, a contenda, o problema. Para isso, você precisa ter uma língua erudita, conforme diz no livro de Isaías: o Senhor me ungiu e me deu uma língua erudita, para que venha falar da parte do Senhor. Aí tem mais ainda: não incendeie com a tua língua, mas apague as chamas da contenda, as chamas dos problemas, as chamas da confusão, trazendo palavra de vida. E se tiver de falar, fale de Jesus, que é o restaurador da vida. A língua também é como um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. A língua é inflamada pelo inferno. Aqui é o X da questão. Aqui é a palavra da questão. Se o inferno estiver guiando essas pessoas fora da direção, as palavras que eles vão de proferir são palavras de contenda, palavra de afastamento das coisas de Deus, palavra de confusão. Mas aqueles que estão em Jesus vão falar só o que vem do céu para cá. Aí do céu vai sair para aí e vai restaurar as vidas. Por isso temos que ter um cuidado. Jesus falou assim: discernir os espíritos para saber se procede de Deus ou do diabo. Discernir os espíritos para saber se vem da parte do Altíssimo ou se vem das partes lá de baixo de Satanás. Por isso que nós temos que ter o discernimento, e é através do discernimento que Deus há de fazer a obra. E tem mais, não acabou não. Toda a natureza é como a besta fera, como a ave do céu e como os animais do mar. Se amansa e foi domado pela natureza humana. Quer dizer, a natureza você consegue domar, você consegue ensinar, você consegue mostrar o caminho, mas o ser humano são poucos e que você consegue ensinar, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas os escolhidos de Deus, que ouviram a verdade da palavra de vida, esses são bem-aventurados. Mas nenhum homem pode domar sua língua. É o mal que se refreia, está cheio de peçonha mortal. Mesmo peçonha mortal são palavras proferidas, palavras que vêm direto lá do inferno, ou então palavras mal costumeiras, que você cresceu aprendendo o que é errado, mas quando você vem para Jesus, aqueles mal costumes saem, a gíria sai, o palavrão sai, e você anda com a língua erudita falando do reino dos céus. Vamos lá, com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos homens sem semelhança de Deus. Você não está aqui para
para amaldiçoar os homens e também não está aqui para falar mal de Deus. Você está aqui para glorificar a Deus, agradecer a Deus e abençoar os homens com palavra de vida, dizendo: Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. É essas palavras que você tem que proferir, não as palavras do inferno. Portanto, olha, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja e se faça assim, tá vendo? Não se faça assim. Abençoe, restaure, renova, pregando o Evangelho. Vamos continuar. Porventura, de uma fonte sai o mesmo manancial, água doce ou água salgada? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte jorrar água salgada e água doce. Quer dizer o quê? Cada coisa no seu tempo, cada coisa na sua hora, mas para você entender isso, é só através da palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo, você nunca vai compreender aquilo que Deus quer para a sua vida e para aqueles que te ouvem. Agora, se você tiver na palavra, pode ter certeza, vai restaurar tanto a ti, vai salvar tanto a ti como aos que te ouvem. É essa palavra aqui, é nessa palavra que você tem que estar. Busque na palavra de Deus aquilo que você precisa saber, e é através da palavra do Altíssimo que o Senhor há de te abençoar, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja lhe ensinando verdadeiramente o Evangelho da palavra de Deus. É esse Evangelho que nos conduzirá ao reino dos céus, e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a